E aí, turma, tudo bem? Tô aqui com as gatas que entendem tudo de futebol. Conta aí pra nós, Luana e Alê. Oi! Quero saber como é que começou essa história de futebol, a amizade de vocês. Quer começar? Nossa, na verdade eu sempre fui apaixonada por futebol, né? O meu pai me levava desde muito cedo, ele ia jogar bola, ele me levava. Então eu comecei a ter um amor assim pelo esporte desde muito nova. E aí eu comecei a jogar lá na minha cidade, sou de Piracicaba, interior de São Paulo. E aí eu comecei a me destacar no meio dos meninos, enfim, fui indo, cheguei a jogar profissional. Que top! Bem pouquinho, mas eu tive que parar, eu optei por parar, né, parar de jogar, por falta de incentivo, enfim, tudo que o futebol... Você tá com quantos anos? Eu tô com 30, isso faz 15 anos, parei de jogar. Era bem mais difícil mulher, né? Hoje... Mais. A realidade hoje ainda é muito dolorida, sim, mas a gente tá num caminho melhor, mas há 30 anos, ainda mais no interior, era bem difícil. E aí eu optei por seguir em paralelo com o futebol, decidi trabalhar com isso. Ó, do meu lado, a Ale é atleta, né? Ela joga muita bola, vocês vão perceber aí, quem não conhece ainda. Eu sempre fui meio nerd, assim. Então, desde pequeno, eu sempre li muito sobre futebol, eu gostava de assistir jogos antigos. Eu assistia muito futebol com meu pai e todo domingo ele me levava pro jogo, né? A gente tinha meio que um ritual, que era a gente almoçava em casa, macarrão, aí ele pegava e me levava pro Palestra Itália, porque naquela época... Verdão, né? Verdão. O maior do Brasil, é o maior. Desculpa. Você vê que ela nem falou o time dela, né? Sou tricolor. Você percebeu isso? Eu só falei, ela é... Por que será que ela nem falou no começo? Eu não sei, mas vou te falar uma coisa. Ela conseguiu nos últimos anos viver alguns títulos do Palmeiras, então ela sentiu a emoção do que é ser palmeirense. Sem falar de futebol, esses teus olhos verdes combinam com o Palmeiras. Você sabe que meu avô é italiano, né? Pronto, e ele me deu uma de camisa mudar. do Palmeiras, Dá ele tempo. tentou me fazer ser palmeirense. E aí meu pai me conquistou mais, me levou pro Morumbi, aí não teve jeito. São Paulo tava voando naquela época. Você pode mudar, dá tempo. Com 30 anos, tem muito tempo. Eu falei, o muro tá baixo, o muro tá baixo. A Luana tenta todo dia me convencer a mudar de time. Mas aí foi isso, assim, ele sempre me levou e aí eu me formei na arquibancada, né? Que eu acho que hoje em dia talvez tenha uma distância um pouco maior por conta do preço dos ingressos pros estádios, mas naquela época R$10 você tava no jogo. Sim. Então, e o estádio ele era bem mais simples, né? Então eu cresci na arquibancada do Palestra Itália, cimento, com a torcida, e foi isso que me formou mesmo. E aí a minha vida foi me levando sempre pro futebol, mas desde criança eu decidi que eu queria trabalhar com isso. Assim, tanto que com 13 anos eu já criei um blog, eu já escrevia sobre futebol, meio jornalistinha assim, e aí minha vida começou a se formar no rumo do futebol mesmo. Você sabe que eu tenho uma história engraçada com futebol. Eu também sou apaixonada por futebol, palmeirense também desde pequenininha, em casa todo mundo fala que é roxo, né, pelo Palmeiras. E quando eu fui casar, o meu marido, ele é da religião judaica e a minha família é da religião católica. Então a gente foi conversar, ele me pediu um casamento e tal, e agora? Eu falei, bom, ele falou, você se incomodaria de se converter? Que pra mim a religião é uma coisa muito importante. Eu falei assim, olha, eu não me incomodo, mas desde que você vire palmeirense, porque até então ele era corintiano. Mentira! Mentira! Juro. Não acredito. Uhum. Ele virou? Não, aí ele virou palmeirense. Não acredito, juro. É maravilhoso. Eu me converti pra religião judaica. Não acredito. E aí depois de um ano que a gente tava casada, minha mãe teve um problema de câncer, aí super sério. E aí na hora da reza, aquela coisa pesou mais forte. Aí ele continuou palmeirense, eu voltei a ser católica. Ou seja, só ele manteve o acordo ali. E aí não tem pra ninguém em casa, todo mundo é palmeirense. Caramba, que história engraçada, curiosa, muito legal, muito massa. Nunca tinha escutado nada parecido. Mas é legal porque o futebol é uma coisa muito hipnotizante, assim, é muito... Eu falo que quando o time tá no campo, você não tem muito o que fazer, né? Mas parece que se você jogar energia e gritar, igual uma louca, que eu sou daquelas que participam da torcida, sabe? Parece que a bola vai, né? Vai. A gente, inclusive, todo jogo, assim, o primeiro jogo aqui do Brasil, eu fiquei completamente sem voz, porque eu fico maluca mesmo. E me conta um pouquinho, assim, um assunto um pouco mais sério. Como é que é pra vocês já sentiram algum preconceito na pele por ser mulher no futebol? Ou alguma questão de assédio, alguma coisa assim mais não tão bacana, mas que eu acho que é importante pra gente ir conseguindo abrir o nosso espaço no futebol, né? A gente fala que a gente mata um leão por dia, sendo mulher e gostando de futebol e principalmente trabalhando com isso também, né? O futebol ainda é um ambiente muito machista, então você vai pra arquibancada, você vai no meio de torcida, as pessoas, os homens ainda acham que podem fazer o que eles querem, falar o que eles querem. E é muito engraçado, né? Muito louco, porque fora daí eles não teriam esse comportamento. Muitos deles, né? Eles seriam mais politizados, assim. E aí quando eles entram ali parece que eles esquecem tudo. Mas na selva. É muito assim. A gente já passou por
por algumas coisas meio chatas, assim, de mexerem, de estar passando e alguém assoviar. E eu sou meio afrontosa, né? A Lu até é meu equilíbrio, assim, porque eu já não tenho mais paciência. Então, o cara mexeu comigo no estádio, eu vou virar e vou enfrentar ele. Tem que se posicionar. E aí todos eles ficam quietos e acuados, mas a gente sabe que o nosso trabalho é muito importante, não só para abrir caminho para as mulheres como jogadoras, mas também para as mulheres que amam futebol e querem estar onde elas gostariam de estar, na torcida, trabalhando com isso, enfim, de qualquer jeito, né, Lu? É um esporte majoritariamente masculino, né? Porque foi assim que ele foi constituído, mas a gente tem conseguido conquistar os nossos espaços. E eu acho que em todas as áreas. Então, na TV agora a gente tem figuras femininas muito importantes, o que pra gente é uma novidade, porque quando eu cresci amando futebol, eu pensava em referências, eu não tinha referências femininas. Então eu me inspirei em homens quando eu gostava de futebol, quando eu era criança. Hoje não. Quando a gente recebe mensagem de meninas nas redes sociais, no nosso canal, são de meninas falando: eu quero fazer faculdade de jornalismo por causa de vocês. Que legal. Eu quero trabalhar com futebol por causa de vocês. E a gente fala: nossa, a gente não tinha uma mulher pra gente falar, eu quero isso por sua causa. E as meninas hoje têm. Não só a gente, mas tem na TV, tem, digo, na parte escrita, então livros, jornal, tem em todos os lugares. Então eu acho que a gente arrombou algumas portas mesmo e a gente vai continuar fazendo, principalmente porque o futebol é feminino, e aí não falando só da mulher do esporte, mas o futebol feminino jogado pelas mulheres, ele tem conquistado espaços, né? Até com as transmissões, pós-Copa do Mundo na França, ele abre esse espaço pra gente conseguir tornar a coisa mais acessível para todo mundo. Isso aí, o ano que vem tem Copa Feminina. Nem fala que a gente tá com um projeto imenso para essa Copa. Vamos estar juntas, se Deus quiser. Nossa! Vamos vir forte para apoiar também, porque a gente também patrocina a feminina também. Demais, você. A gente está patrocinando o Palmeiras na feminina e também o Cruzeiro na feminina. Que demais. É muito legal, né, ver o movimento. É importante, assim, a gente estava na Copa de 2019, a gente nem trabalhava juntas, mas a gente trabalhava com esporte, com futebol já. E é muito legal ver o crescimento, né? A gente ainda deu uma freada por conta da pandemia, enfim, algo que estava fora do nosso alcance como modalidade, mas ver como em tão pouco tempo a modalidade está se mexendo, e no mundo inteiro, não é só no Brasil que o futebol feminino precisa melhorar, precisa de mais investimento. Então ver marcas olhando com carinho e não surfando apenas uma onda de querendo... Exato, isso é muito importante. Eu também, como mulher na empresa, eu acredito que aonde a mulher coloca a mão dá certo, amor. Então você se prepara, porque eu tenho certeza que futebol brasileiro, feminino, vai ser um sucesso, e a gente vai ter muito orgulho de ter começado, vocês duas principalmente, né? Sim. De terem sido lá atrás, aqui, sei lá, 40 anos, vocês olharam pra trás e falaram assim: meu Deus, quando eu comecei a falar desse assunto, ninguém nem falava, né? Sim, com certeza. E vocês como marca também, né? Porque o que eu tava falando de surfar onda é muito fácil. Quando chega uma Copa do Mundo, marcas quererem aparecer, ou enfim. E quando você constrói uma linha de eu quero mudar uma realidade, isso é muito valioso, né? Porque você deixa um legado, você muda a vida de pessoas, de meninas que estão jogando agora e de meninas que vão sonhar em ser jogadoras. Com certeza. E é uma menina numa família que eu falo, né? Uma sementinha que vai brotar milhares depois. Exatamente. Então, parabéns, meninas. Estaremos Prazer juntos. conhecer vocês. A gente que agradece por todo o apoio. Finalizar, o que vai dar na final? Brasil e quem? Ai, não me importa. A única coisa que me importa é que eu vou estar assim. Vai, dá um palpite, Eu vou estar assim na final, ó. Só isso que me importa. Mas eu quero te dar um palpite, vai, um palpite. Eu acho... Nossa, é difícil. O Brasil com certeza, assim, não tem nenhuma questão. Mas posso falar mais do que a final? Eu quero o Brasil e Argentina na semi. Eu Todos também. nós Não é? queremos. Vai ser o isso. final antecipado. É o jogo que eu quero. Mas eu queria agradecer muito, assim, porque eu acho importante falar. A gente vive falando isso no nosso canal, de que as marcas só olham para o futebol masculino, não olham para as mulheres, e buscam sempre o óbvio. E desde que a gente teve a oportunidade de trabalhar com vocês, que o nome de vocês chegou pra gente, eu falei, cara, que demais, assim, porque é esse tipo de marca que vai mudar a nossa história. Porque e a gente fala, gente, óbvio, a gente precisa de apoio, né? O nosso canal é um canal que a gente luta sempre por várias causas diferentes, por minorias. E para você chegar no público, para você estar nos lugares, é necessário ter apoio. Então, ter vocês por perto é demais. Eu espero que na Copa Feminina a gente esteja junto também. Bora junto. É isso. Valeu, gente. É nóis. Beijos.